Graça e paz. Para quem não me conhece, sou o pastor Janoíma Mendes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Nós já temos alguns alunos acompanhando desde o primeiro capítulo de Atos. Começamos estudando a Bíblia por Atos, um livro histórico escrito por Lucas. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 19 e o capítulo 20. O capítulo 19 começa, o título é Paulo em Éfeso. Você sabe que esse título não tem no original, foi colocado depois. Mas é porque aqui conta a história de Paulo chegando a Éfeso. O texto vai dizer que ele deixou Apolo em Corinto e seguiu e chegou a Éfeso. Chegando lá, encontra algumas pessoas que tinham sido batizadas, mas com o batismo de João, e não conheciam nem o Espírito Santo. Paulo vai orar por eles, vão receber o Espírito Santo. Lucas vai dizer que são 12 homens. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho da cidade, para você poder entender, como Paulo chegou a uma grande cidade. Segundo o geógrafo Estrabão, que viveu de 64 a.C. até 25 depois de Cristo, Éfeso era o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia. Então aquela região era chamada de Ásia naquele tempo, Algumas descobertas arqueológicas mostram uma pedra que foi erigida lá, onde o imperador colocava o seguinte: Éfeso, a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Bem, tem outros achados arqueológicos lá maravilhosos, como um anfiteatro que podia caber 25 mil pessoas. Você imagina isso? O templo da deusa Diana, Ártemis. Então, um templo gigantesco. Ainda está lá, estão restos lá para que possamos visualizar essa beleza, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bem, então não era uma cidade pequena. Paulo chega, pensa grande. Com esses 12 homens, ele vai montar uma igreja que vai ser o ponto missionário para toda aquela região. Uma igreja que vai ter várias congregações, vários pastores vão sair de lá. Bem, a história começa assim. Paulo então ora, esses homens recebem o Espírito Santo, ele vai falar na sinagoga, mas começa a ser discriminado na sinagoga. Apesar de judeu, ele estava pregando um negócio diferente, Então Paulo sai da sinagoga e vai para uma escola, chamada Escola de Tirano, um espaço. Bem, alguns escritos antigos colocam que esse homem tirano reservou uns horários para Paulo. O próprio texto diz isso, ele deixou uns horários para... Olha só o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, Paulo ficou 2 anos lá. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E aí, como eu já coloquei para você, no resumo, ele vai, possivelmente, Tirano vai usar pela manhã e Paulo vai usar a parte da tarde, onde no verão lá a situação era mais complicada. Mas ele vai aproveitar a oportunidade e fica 2 anos usando a palavra. É bom também você ter uma ideia da cidade de Éfeso, porque ela era um centro econômico também, muito grande. Então, tudo que fazia lá tinha muita importância. As pessoas observavam, passavam, você tinha condição de falar para pessoas que viajavam, que iam para outros lugares. E Paulo não é à toa que começa a usar da palavra de Deus, a pregar da palavra, a buscar. Paulo não parou. E aí, como todo lugar tem os judeus, tinha uma sinagoga lá, tinha os judeus. Tinha uns judeus que eles gostavam de ser exorcistas e saíam expulsando, fazendo mágicas. O texto, quando coloca mágicas, é que antigamente magias, eles colocam também como mágicas, magias, coisas que as pessoas faziam que não era correto utilizar isso. Mas tinham manuais, livros ensinando isso, Como que bruxarias, tá certo? Vou botar entre aspas aqui. E esses homens estavam lá. O texto diz que eram 7 homens, filhos de Seva, um judeu, um sacerdote. E eles viram Paulo fazendo aquilo tudo e falaram assim, vamos lá também. E começaram, então, a tentar usar o nome de Jesus para isso. Esconjuro-te em nome de Jesus, que Paulo prega. E o endemoniado chegou para ele e falou assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, já ouvi falar de Paulo,
mas vocês, quem são? O texto diz que o endemoniado partiu para cima deles, deixou eles nus e ainda machucados, tá certo? Porque foram usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Depois, uma passagem onde queimam 50 mil denários em livros. As pessoas viram os milagres acontecendo e começaram a queimar esses livros. Esses livros não servem para nada. Só o nome de Jesus supera tudo isso. E eu fiz um breve cálculo, né, olhando um denário como um dia de trabalho, atualizando para os dias de hoje, mais ou menos próximo. Deu 3,5 milhões de reais. Então, juntaram a montanha de... Por quê? Livro era coisa cara naquela época. Você tem livro hoje de R$ 5, R$ 3, R$ 2. Você vai, tem lugar que é a estação do metrô, né? Tem lá livro, você compra, bota uma moedinha, ganha o livro. Naquela época não, o livro era ou pergaminho, ou papiro, e era uma arte fazer um livro. Tanto escrever, como montar esse livro. Então as pessoas foram lá e queimaram os livros, porque não tinha mais sentido, já que tudo que se falava era errado. Estava fora dos padrões. Bem, mas ainda dentro do capítulo 19, aparece uma situação complicada. Eu falei que era uma cidade economicamente forte, então. A economia girava também em torno de uma adoração à deusa Ártemis, ou Diana. E aí, Diana é o nome romano, né? Segundo a lenda, a imagem que caiu de Júpiter. E Ártemis, uma deusa grega, como você já ouviu falar do panteão grego. Então, havia uma miscigenação, uma mistura, né? Então tinha essa situação toda. E eles adoravam lá essa deusa, e tudo vivia em torno daquilo, né? As pousadas, os hotéis. Porque quando era festa da deusa Diana dos Efésios, então enchia o lugar. E eram vendidos, então, de prata, a santinha, nichos pequenos, como o desenho do próprio santuário dela, né? E, na verdade, ali era um ponto civil, não só religioso. As pessoas se juntavam ali, trocavam coisas, compravam coisas. Então, já era de costume. Quem ia falar contra a deusa Diana? Quem poderia? Quem? Paulo. Por que procuraram matar Paulo, ou prender Paulo, ou expulsar Paulo da cidade? Aqui o texto de Lucas coloca como que um homem chamado Demétrio, Orives. Ele fez um alvoroço, porque Paulo mexeu economicamente com eles, né? Como é que pode? Ele está dizendo que isso não deve ser feito, e nós vivemos disso. E aí Paulo vai enfrentar mais um grande problema. Bem, você sabe, lendo o texto, que Paulo vai acabar saindo de lá. E no capítulo 20, de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Então, Paulo vai para a Macedônia e a Grécia. Depois que o tumulto passa, vai ele embora. O texto vai falar de algumas pessoas que estavam com ele. Olha só, o versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia. Estes nos procederam, esperando-nos em Troade. Bem, tem alguns nomes aqui, não vou falar de todos, mas dois eu quero falar. Primeiro, Timóteo. Você já conhece Timóteo. Timóteo é citado em 10 cartas paulinas. Então, você vê, com o abandono de Barnabé, com a diferença que teve com Barnabé, eu já contei para você que dessa separação, envolvendo a questão de João Marcos. Bem, agora Paulo tem Timóteo como o garoto, o discípulo, né? E Timóteo vai seguir bem, vai crescer, vai desenvolver, vai se tornar pastor em Éfeso, né? Então, Timóteo citado 10 vezes. Timóteo é um ó concura, que você vai sabendo. Agora, tem um nome aqui, Sópatro. E eu pesquisei um pouquinho sobre esse nome. É interessante porque esse camarada, ele é citado em Romanos 16, 21. Esse nome pode ser um apelido para o nome Sosíparo. E ele cita lá em Romanos 16, 21, que era parente, meus parentes, ou seja,
esse homem poderia ser parente de Paulo. Eu acho que uma curiosidade é algo interessante, né? É a abreviação de Sosíparo. E aí depois Paulo vai seguir para Troade. E aí Paulo vai viver uma situação também interessante e engraçada, né? Mas ao mesmo tempo complicada, de um jovem que vai ouvir a palavra. O nome do jovem é Eutico. E esse jovem vai cair, né? Uma altura em torno de 3 andares. Paulo vai orar pelo jovem e eles vão tirar o jovem de lá, respirando, vivo, e aí as pessoas então se alegram com isso. Mais um milagre, Deus usando Paulo. Aí ele está em Mileto. Essa parte é mais emocionante. Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Isso depois de bom tempo, tá bom? É bom entender aqui que passa um bom tempo. Paulo sai, vai viajar, depois ele retorna. Na volta da sua viagem, ele não foi a Éfeso. Será que ele estava com medo da perseguição, do que aconteceu? Não, porque ele queria chegar a Jerusalém antes da festa do Pentecostes, ou na festa do Pentecostes. Por isso ele não seguiu direto para Éfeso rapidinho, e ele queria, se ele para em Éfeso, né, no porto de Éfeso, ele ia demorar muito. Então ele parou em Mileto. E aí ele pediu para chamar lá os presbíteros. Eles chamaram os presbíteros e lá foi uma história emocionante. Leia esse capítulo 20, você vai se emocionar. Paulo vê os presbíteros como parceiros ali, os presbíteros veem Paulo, observam Paulo como um parceiro mesmo da obra. Eles abraçam, eles beijam Paulo. E a dificuldade de despedir, porque o Lucas vai dizer que Paulo diz para eles assim: olha, vocês não vão me ver mais. Não vão ver mais o meu rosto. Paulo tinha ideia de tudo que ia acontecer com ele depois. Ele não estava abrindo mão de tudo, de ser pastor, de ser pregador. Mas naquela hora, ele entendia que ele não ia retornar mais ali. Que ele tinha outras áreas para fazer, para visitar, outras coisas para fazer. Paulo viveu muita coisa maravilhosa. E o capítulo 20 é uma marca de alguém que entende seu ministério, mas que também entende o ministério dos outros. Sabe que não pode ser pastor sozinho. Sabe que não pode ser líder sozinho. Olha o que ele diz no versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, diz Lucas. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Que interessante, né? E ficaram tristes, porque ele disse que não mais veriam o seu rosto. Bem, algumas dicas aí para você que vai fazer o teste, para você que nunca, não me ouviu ainda, né? Quer acompanhar o nosso estudo de Atos? Então tem lá os estudos, você entra em contato comigo, deixa o teu WhatsApp aí no comentário do YouTube, e aí eu mando para você os vídeos, tudo isso, tá bom? É grátis, tá? Você pode acompanhar e depois você faz um testezinho, tá bom? E nesse testezinho aí eu mando a nota para você. Bem, terão certificado todos aqueles que conseguirem pontuar acima de 60, tá bom? Certificado do curso de atualização bíblica. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Bem, daqui a pouco eu mando o vídeo do capítulo 21 e 22. Graça e paz.